Agora foi. Bom dia, também. Mais uma manhã que estamos aqui para orientação de estudos, trilha 2, programa Descodificadas. Então, Rafinha, nos apresente o tema do dia. Bom dia. Tô por aqui, tá bom? Tá bem. Bom dia. Bom dia, gurias. Então, hoje a gente vai começar a rever alguns conceitos do CSS, né? A gente estava aprofundando o HTML, viu algumas coisas a mais do HTML, e hoje a gente vai ver alguns conceitos, né? Começar a rever conceitos do CSS. Porque lá na trilha 1 vocês começaram a usar, né? Viram algumas coisas, mas a gente pode fazer muito mais, né? Vocês sabem que o CSS é uma ferramenta bem legal, assim, dá pra gente fazer muitas coisas. E vai ser com esses conceitos, né, que vocês vão deixar o site de vocês bem legal. Bem legais, né, porque são mais de um. Então, só para a gente falar de novo, né, vocês já sabem o que é o CSS, né, que é folha de estilo em cascata. Por que em cascata, né, porque vem renderizando de cima para baixo. Até a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque se tu definiu uma regra, uma tag no início e depois colocou outra mais para baixo, ele vai sobrescrever a de cima, né? Ele vai ficar com a última, com a mais nova, no caso, né? A que tiver mais embaixo. Então tem que tomar cuidado também, porque de repente tu tá, mas eu tô configurando aqui, não tá pegando, né? Tem que ver essa questão do posicionamento, porque como ele vem renderizando de cima para baixo, ele considera a última instrução. E é uma linguagem de estilo, né? Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de estilo, usada para descrever a aparência e o layout do documento HTML e também do XML. O XML também é uma estrutura, né, parecida com o HTML, muito usada em notas fiscais, tá? Só para comentar sobre ele. O CSS, então, ele é aplicado em bloco, né, um bloco CSS, que é um conjunto de propriedades aplicadas a um objeto do HTML, que atende à condição do seletor, automático, que é composto por. Então, esse bloquinho CSS, né, sempre vai ter o seletor, que a gente quer estilizar, as chaves, uma propriedade e um valor para essa propriedade, tá? Isso é a sintaxe geral do CSS. E aí, para começar, a gente vai ver alguns conceitos, né? Já foram falados, mas a gente vai falar de novo aqui, vendo mais algumas coisas. Então, a gente vai falar sobre seletores, que não são só aqueles que vocês estão acostumados, vocês vão ver que a gente tem outras formas de selecionar no CSS os elementos, tá? Falar um pouquinho sobre os displays e sobre variáveis também. Então, aqui eu trouxe um apanhado, né, de alguns seletores, para vocês verem que a gente pode selecionar elementos de outras formas, né, além das que vocês já conhecem. Então, são usados para selecionar os elementos HTML que você deseja estilizar. Então, aí vamos começar pelo universal, né? Quando eu coloco asterisco e regras dentro das chaves, então, o seletor, o asterisco, propriedade e valor, né? Seletor e propriedades, essas propriedades vão ser aplicadas em todo o site. Porque o asterisco me diz assim, aplica em tudo. Então, todo o site vai ter o alinhamento centralizado e todo o site vai ter a cor azul, por exemplo, tá? Claro que se eu usar esse universal aqui e depois começar a usar outras regras, ele vai ser sobrescrito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Depois a gente pode selecionar também, usar esses seletores por agrupamento. Então, eu posso, se eu quero colocar as mesmas propriedades para o H1, para o H2 e para o P, eu posso juntá-los, né, em um bloco só, não preciso fazer cada um de forma separada. Isso aqui não é muito, como é que eu vou dizer, ah, prático, né, porque se eu quiser mudar alguma coisa depois, eu vou ter que criar novamente o P separado, porque eu não consigo dessa forma
escolher uma propriedade só para o P, por exemplo. Daí eu teria que separar eles dos outros, né? Então, isso aqui quando eu quero só jogar uma formatação geral, né? Para algumas tags. Depois, com o seletor individualmente, né? Como você já vem fazendo. Por classe, né? Relembrando as classes, eu posso criar uma classe com alguns estilos, né? Com algumas propriedades. E usar essa classe em vários outros lugares. A classe eu posso usar em mais de um lugar. Posso, inclusive, ter duas classes na mesma tag, né? Eu posso criar um H1, class center, espaço, né? Não é if, não é vírgula, não é nada. Dá um espacinho e, sei lá, e class center e left, por exemplo. Posso usar duas classes no mesmo seletor, tá? Só separadas com um espaço. Posso usar duas, três, quatro, quantas eu quiser, tá? Porque eu posso criar vários estilos separados, né, de classe e usar essas classes nos seletores. A única coisa que diferencia é que eu vou escrever class, center, vou só dar um espaço e escrever o nome da outra. Se tivesse uma terceira, espaço o nome da outra e assim por diante. Isso com o tempo, nos exemplos das próximas mentorias, ah, e eu tenho alguns projetinhos, e vocês vão ver, eu vou relembrar isso para vocês. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode usar mais de uma classe. Depois a gente tem as pseudoclasses. As pseudoclasses são aquelas que a gente usa os dois pontos, né? Então, por exemplo, as pseudoclasses para os links, né? Por exemplo, quando eu quero deixar um link não visitado, eu tenho a pseudoclasse link. Para quando o site já foi visitado, a pseudoclasse visited, né? Então, o seletor seria o A, e a pseudoclasse link, a pseudoclasse visited. Para o link selecionado, a classe active, e para quando o mouse estiver sobre o link, a hover, né? A hover acho que é a mais famosinha delas, né? Que é a mais lembrada, assim, pelo menos. Quando a gente passa o mouse, né? Dá um efeitinho. Então, essas são pseudoclasses. Lá no W3C, eu sugiro, né, esse material de novo, no arquivo aí que tá junto. Tem outras lá para vocês darem uma olhada, tá? Ah, a gente tem outras, a gente tem essas para link, né, específicas para link, e tem outras que são interessantes, por exemplo, para usar no menu. Aqui eu estou usando dentro de uma div para ficar mais claro o exemplo, tá? Para vocês conseguirem enxergar melhor. Mas normalmente essa first child é usada nos menus. Por quê? A pseudoclasse first child corresponde a um elemento especificado que é o primeiro filho de outro elemento. Por exemplo, eu tenho aqui o elemento div e tenho dois filhos dentro do div, né? Eu tenho dois P's, esses P's são filhos do div, pela hierarquia, né? A classe que está dentro da outra se torna filha da que está de fora. Então, no caso aqui, esses P's são filhos do div. Então, se, por exemplo, não quero usar ID nem class nesse P, notem que esse P aqui não tem nenhum outro identificador, né? Nem classe, nem nada. Então, eles estão exatamente iguais, mas eu quero estilizar um deles. Posso usar essa pseudoclasse firstChild para dizer, ó, coloca o primeiro filho, né, na cor azul. Então, por isso que esse primeiro P aqui ficou azul. Então, ele vai pegar só o primeiro filho. Nos menus, que nem eu estava comentando, normalmente a gente usa a tag nave, né, que é a tag semântica para o menu, o nave e os links, né, as âncoras para as páginas dos outros sites, das outras páginas do menu, né, cada linha do menu é uma página. Então, por exemplo, a primeira página eu quero que tenha uma margem diferente, quero, sei lá, quero fazer alguma coisa diferente que eu não quero aplicar nos outros elementos do menu. Então, eu posso usar a first child, né, para configurar aquele primeiro elemento. Por exemplo, deixar ele sublinhado, só ele sublinhado quando o site carregar, sei lá, uma coisa desse tipo.
mas eu uso ela para quando eu quero pegar apenas um elemento de vários elementos que estão dentro de um mesmo pai. Depois eu tenho o last child, que é o último filho, né? Um exemplo do menu também, eu vou ter ele lá no cantinho, né, do site, lá em cima. E eu não quero que ele encoste, que o último elemento encoste totalmente na borda lá. Então eu quero configurar só aquele último lá para vir um pouquinho mais para cá, por exemplo. Então eu vou usar o last child, né, o último filho. E aqui da mesma forma, né? Esse primeiro P que está em preto é o primeiro filho, esse que está azul é o segundo filho. Então, segundo e último, né? Então, P, last child, color blue. Por isso que ele ficou em azul. Então, ele vai configurar o último filho. Aqui eu poderia ter 10 filhos, 15, 20, né? Sei lá. Na first, aí ele ia pegar o primeiro e na last vai pegar o último filho. Depois, por identificador, né? Que é o ID. Então, para a estilização dos identificadores únicos, a gente usa a cerquilha, né? Hashtag, o hashtag, e o nome do identificador. Lembrando que o identificador ele tem que ser único para cada tag, né? Ele não pode ser repetido. Depois eu tenho seletores por atributo. Os seletores de atributo podem ser úteis para estilizar formulários sem classes ou ID, né? Sem class ou ID. Então, eu posso ter outras formas também de fazer essa seleção, né? Além da classe do ID. Por exemplo, o seletor attribute, né? Ou atributo, que é mais fácil de falar em português, é usado para selecionar elementos com um atributo especificado. Então, por exemplo, eu tenho a tag A lá de uma lista de links e eu quero estilizar apenas a que tem o atributo target. Então, ele vai fazer, o CSS, né, vai percorrer os elementos e vai verificar quem tem a palavra, o atributo, desculpa, target na descrição, né? Então, os que tiverem, ele vai pintar de azul. No caso, aqui vai pintar de azul. Então, notem que o primeiro não tem, né? Tem a tag âncora, o href, né? Que é onde ele vai buscar o endereço, um texto e fecha a tag âncora. E os demais já tem o target underline blank, né? Lembram? O target tem, é um, é uma propriedade que tem valores para, por exemplo, esse underline blank é para abrir em outra página. Esse top aqui é para ir para o topo, e assim vai, né? Tem vários valores para esse target aqui. Então, é uma forma também de selecionar por atributo. Depois eu tenho o seletor, não, né? O seletor, aqui eu comi a metade da palavra. O seletor atributo com um valor. Então, eu posso especificar o atributo e um valor. E é usado para selecionar elementos com um atributo e valor especificado. Então, por exemplo, lá na tag A, de novo, né? Eu quero o atributo target com um valor underline blank. Aí estou especificando um pouquinho mais, né? O anterior só queria o target. Esse já, já diz que eu quero o target com um valor underline blank. Então, é uma forma de filtrar mais também. Tem o seletor atributo till, seria de aproximado, um valor. É usado para selecionar elementos com um valor de atributo contendo uma palavra especificada. Não seria bem aproximada a palavra, melhor que contenha, né? Então, eu tenho o atributo título, nesse caso aqui, que contém a palavra flower. Aí, quando encontrar esse atributo, deixa a borda em 5 pixels, sólido e azul. Aqui não apareceu a borda, né? Só o azul. Mas aonde ele tem, né, a palavra flower, ele vai pintar de azul. Então, tem o atributo título e um valor flower aqui na descrição, mesmo que não sejam no mesmo lugar, né? Eles estão em lugares diferentes, mas mesmo assim ele vai pegar. Depois eu tenho o seletor atributo barra igual valor. É usado para selecionar elementos com atributo especificado, cujo valor pode ser exatamente o valor especificado
ou o valor especificado seguido por um hífen. Então, o que isso quer dizer? Eu quero estilizar a classe que tenha o valor top, né? Então, quando eu coloco essa barra, é bem assim mesmo, a barra igual. E o valor, ele vai procurar pela classe, pelas classes, e pelas classes que possuem um valor top. Não importa se separado, se sozinho, ou se com um hífen, né? Com um hífen ele também pega. Então, por exemplo, aqui a classe top header e a classe top text. Se eu tivesse só a class top, ele também pegaria. Mas aí eu tenho os outros já também, né? Esses atributos, esses seletores por atributos, a gente tem que ver, tem que usar bem a lógica para decidir qual deles usar, né? Qual deles é interessante usar, seria mais interessante usar. Qual deles satisfaria. Agora me enrolei na palavra não satisfaria. Qual deles vai satisfazer o que tu quer fazer, né? Sei lá, ficou esquisito, mas é isso. Né? Qual deles vai te dar o retorno que tu quer? Então a gente tem que analisar, né? O retorno deles para ver para escolher qual usar. Depois eu tenho o atributo com acento circunflexo e valor. Ele é usado para selecionar elementos com um atributo especificado, cujo valor começa com um valor especificado. Então, parecido com o outro, né? Ele também vai pegar tudo que tiver o top, não importa se é o começo de outra palavra, se é com hífen, se também se for sozinho. É bem parecido com esse anterior aqui, tá? Mas não tem diferença. Depois eu tenho class, um atributo com cifrão, que é usado para selecionar elementos cujo valor de atributo termina com um valor especificado. Então, por exemplo, eu quero estilizar uma classe que termina com teste. Então, tudo que tiver teste no final, mesmo que seja uma palavra inteira, que nem esse myTest aqui, ele vai estilizar. Então, first test, myTest e myTest tudo junto, tá? Onde tiver por último a palavra teste, ele vai estilizar. Esse aqui é mais ou menos como aquelas procuras, né, em documento PDF, sei lá, quando tu dá um Ctrl F lá e fica procurando. Então, essa estilização por atributos seria mais ou menos parecido com a pesquisa, né? Ele vai pesquisar por coisas específicas lá no teu HTML, diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Depois a gente tem o seletor com asterisco. O seletor atribute asterisco, o valor é usado para selecionar elementos cujo valor de atributo contém um valor especificado. Então, por exemplo, quero procurar todas as classes que contenham a sílaba T na, na descrição dela, né? E deixo o fundo amarelo. Aqui não apareceu amarelo, porque não ia aparecer no slide, mas tudo que está em azul, né, tem a sílaba T. Então, é um first test, que é o T de teste, o my test e o my test tudo junto. Então, é outra forma, né, também. Essa aqui é mais ampla, né? Se tivesse outras coisas com o T, ele também vai estilizar. E aí agora, então aqueles são atributos, né? Formas de selecionar e de estilizar os elementos do HTML, diferente dos que vocês já estavam acostumados, né? Eu acho que a maioria usa apenas por ID, por classe, né? Mas a gente tem esses por atributos, então te dá outras formas, né? De estilizar. Tipo, para trabalho também, se tu quer pegar nem aqueles de sílaba ali, né? Ah, tu pode ter vários links, sei lá, várias tags usando a mesma coisa e tu quer enxergar aquilo ali de uma outra forma no teu site, então tu pode colocar uma cor diferente só para saber onde tá. Enfim, dá para fazer um monte de jogada, né? Além do que a gente já conseguia fazer com o Class, com o ID. Aí os displays, né? A gente falou lá na trilha 1 de alguns displays. Então, só para especificar que quem é quem, né? E algumas particularidades de cada um. Então, a gente tem alguns tipos, né, de display. A gente tem display block, display inline,
inline block, flex, inline flex, grid, inline grid e none, que seria nenhum, né? Como é que a gente pode pensar neles, assim, a diferença principal deles? Que todos que são block e inline são relacionados ao que está fora da caixa. O que seria uma caixa? A div, por exemplo, quando eu uso a tag div, o display padrão dela é o block, né? E aí, quando eu uso muitas divs, eu tenho que ajeitar essas divs no site, né? Na disposição do site. Então, eu vou ter que pensar em cada div relacionando ela a outra div, né? O espaço dela com mais a outra, com mais a outra. Então, por isso, fora da caixa, eu tenho que cuidar da disposição dos elementos que estão ao redor. Por isso, fora da caixa, né? Estão ao redor da caixa. E os displays Flex e Grid são todos relacionados ao que está dentro de uma caixa, né? Normalmente, quando a gente usa o display Flex e o display Grid, a gente cria um container e arruma as coisas dentro desse container, né? Cria uma caixa e arruma as coisas dentro dessa caixa. O flex em linha e o grid em linha e coluna, né? Então, essa é a principal diferença dos displays, que os block inlines, a gente cuida do que está por fora do elemento, a margem, padding, enfim, e o flex e o grid, a gente tem que organizar tudo dentro, né? À disposição dentro de uma caixa, dentro de um container. Normalmente a gente usa um container, né? Quando a gente está usando flex e grid, para organizar os elementos, tá? O block e o inline, então, relacionamento de uma caixa com outra caixa, né? Comportamento de uma caixa em relação a outra caixa. Então, a disposição dos elementos em uma página, né? Então, por exemplo, aqui, se esse inline fosse uma caixa, o block, o inline block outra, eu teria que configurar as margens, né, em relação a outras caixas, né, a outros pedaços de texto para deixar essa disposição aqui que eu quis, né? Mas cada um de forma separada, eu teria que configurar cada um de forma separada. Aí, quando eu uso o display inline, ele não aceita margem, não aceita largura e altura, ele pega a altura e largura do que tiver dentro, né? Então, conforme eu vou colocando coisas dentro, ele vai crescendo ou alargando. Não gera quebra de linha, um elemento inline ao lado de outro inline ficam lado a lado, né? Se eu colocar as divs no display inline, elas ficariam uma do lado da outra até estourar o tamanho da página do site. Quando chegasse no final, desceria, né, e continuaria na linha de baixo. Então, às vezes, a gente tenta configurar ali, colocar margem, colocar altura e a gente diz que não pega, né? É porque alguns displays não aceitam. Depois o display block, a largura dele, quando tu define, quando tu cria um elemento, a div, por exemplo, que por padrão já é block, a largura é 100%, consigo configurar a margem de cima e de baixo, né, bottom embaixo e top em cima, aceita a largura e a altura, né, consigo configurar uma div, a altura e a largura, e tem quebra de linha. Quando eu uso duas divs, por exemplo, ela cria um espacinho entre uma e outra, né, porque ela tem essa quebra de linha automática. Depois eu tenho o inline block. Esse elemento vira block, mas herda por padrão as propriedades inline. Aceita largura e altura, não aceita margem. Quando eu defino um elemento block, né, fica um embaixo do outro. Inline um ao lado do outro, block um embaixo do outro. Inline block, ele vai herdar um pouquinho de cada coisa. Né? Ele vai preencher toda a página e quando chegar no final, aí vai quebrar e vai continuar embaixo. Depois o Flex e o Grid. A gente vai ver, né, mais coisas com Flex e com Grid. A gente vai ver outros elementos que vocês também colocaram no site. Não sei se eu já cheguei
não cheguei a comentar, mas a gente vai ver card, a gente vai ver carrossel, a gente vai ver menuzinho também, só com CSS e HTML, então a gente vai ver várias coisas que vão usar esses displays, né? Que a gente vai comentar de novo. Mas então, o Flexo Grid é o comportamento de uma caixa que contém elementos dentro, né? O bloco era fora da caixa e o Flex e o Grid dentro da caixa. Então, quando eu digo que o display é flex, ele desbloqueia propriedades para trabalhar com elementos internos. E o elemento principal fica block, o container, né? No caso. O inline flex, o elemento pai é índice e os filhos flex. Aliás, o elemento pai é inline e os filhos flex. Inline grid, o elemento pai é inline e o conteúdo se comporta como grid. E o grid desbloqueia propriedades do grid para trabalhar com elementos internos. O elemento principal fica block também, né? O grid é como se ele criasse uma grande caixa e ali dentro dessa caixa eu consigo disponibilizar as coisas, né, do jeito que eu quero. Mas a gente vai trabalhar mais, só para comentar sobre a diferença. E o display nome é o comportamento de uma caixa que contém elementos dentro também, só que ele remove o elemento da tela. Quando tu diz que o display é nenhum, né, não, ele some. E ruim para acessibilidade, né, porque a gente não vai ver onde está. Mas se, por exemplo, eu quero criar alguma coisa no site ali, não quero que em algum momento apareça, eu posso usar o display nome para fazer ele desaparecer. E, por último, as variáveis. Eu vi já que algumas pessoas usam, né? Elas quebram um baita galho, assim, para a gente não precisar estar reescrevendo cores, principalmente. Então, para criar uma variável, a gente tem a função var, abre e fecha parênteses, né? Que é usada para inserir o valor de uma variável CSS. As variáveis CSS têm acesso ao DOM, né, que é a estrutura do documento, que é renderizado, o que significa que você pode criar variáveis com escopo local ou global. Essa questão de escopo local ou global, a gente vê mais lá no JavaScript, tá? Para vocês entenderem melhor. Mas eu vou mostrar no exemplo o que seria também aqui. E uma boa maneira de usar variáveis CSS é quando se trata das cores do seu design. Em vez de copiar e colar as mesmas cores repetidamente, você pode colocá-las em variáveis. E como é que a gente faz isso, né? Então, as variáveis CSS podem ter um escopo global ou local. Podem ser acessadas ou utilizadas em todo o documento, enquanto as globais, né? Elas podem ser usadas de qualquer lugar do documento, em qualquer parte, enquanto as variáveis locais são utilizadas apenas dentro do seletor onde ela é declarada. Então, por exemplo, se eu criar lá no CSS, se eu pegar o seletor body no CSS e colocar lá que o background color é uma variável que tem a cor azul, essa variável só vai ser utilizada, só vai ser enxergada pelo body, tá? Se eu colocar dessa forma, dois pontos, put, abre e fecha chaves, e começar a criar as variáveis aqui, eu posso usar essa variável em qualquer lugar do código, tá? Então, como é que eu crio? Eu boto dois tracinhos blue, né, dois pontos, e uma cor. Isso aqui é um azul, não é só o azul, né? É o azul com mais alguma coisa aqui. E aqui o branco, que é totalmente branco. E aí, quando eu quero usar o meu código, né? Eu vou usar var e o nome da variável que tem a cor que eu quero usar, né? Então, eu só vou usar essa palavrinha aqui, var, essas palavrinhas, né? Var, traço, traço, blue, em qualquer lugar do código e ele vai estilizar. Não preciso estar colocando a cor, né? Sei lá, eu posso já definir e também não corre o risco de eu errar, né? Se eu estiver usando uma variação de azul, por exemplo, e ali, quando a gente está marcando a cor, né, pode ficar um pouquinho diferente. Então, se eu quero exatamente as mesmas cores, né, eu quero definir já as cores que eu vou usar no meu site, eu defino elas em variáveis e depois só uso as variáveis, tá? Então, as vantagens de usar as VARs são que torna o código mais fácil de ler,
mais compreensível, né? E torna muito mais fácil alterar os valores das cores, porque se eu quiser, por exemplo, trocar, eu usei azul em várias partes do meu site, né? Só que aí mas não com variável, eu usei da forma tradicional, lá colocando a cor da forma tradicional. Em algum momento eu não quero mais aquele azul, não gostei mais do azul, agora quero verde. O que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que ir lá em todos os lugares do teu site e trocar a cor, trocar o azul pelo verde. Se tu tá usando variável, só vem aqui no root e altera a cor, né? Claro, aqui no exemplo a cor tá exatamente a cor que ela vai representar, mas eu posso colocar outros nomes aqui nas variáveis. Então, eu só venho aqui, troco a cor na variável e todos os lugares que estiverem usando essa variável vão ter a cor alterada, né? Então, isso é bem prático. Facilita bastante se tiver um site muito grande. Tá? E aí era isso. Você encontrará todas as orientações e conteúdos respectivos cada semana lá na nossa plataforma. E sigam nossas redes. Lá no material, eu estou sugerindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Fala um pouquinho, né? Que como vocês já viram muitas coisas, eu já passei bastante links para vocês lá na trilha 1. Não tem por que eu passar os mesmos links para vocês aqui, né? O que que eu vou sugerir? O que que eu vou fazer? Um breve comentário, né, sobre o que é o CSS. E aí, sites, né? Para vocês verem sobre o conteúdo aqui, ó, por exemplo, sobre variáveis. E o que eu quero comentar também, que na tarefa, os displays, né? Vídeos sobre displays, a Mozilla, que é a documentação oficial, W3 aqui, que tem vários exercícios, né? Que é inclusive a sugestão da semana, né? Para vocês estudarem, vocês praticarem direto no link que está lá na tarefa, e já corrige também para vocês, né? Vocês fazem, ele autocorrige. E quanto mais vocês testarem, né? Quanto mais vocês fizerem, melhor. A gente aprende só praticando. Assim, só vendo uma vez, ou ouvindo alguém falar, a gente acha que entende, né? Mas na verdade a gente não aprende direito, a gente só aprende fazendo, né? Colocando a mão na massa lá, sofrendo um pouco, né? Aí a gente consegue fazer. Hoje eu não vou mostrar nenhum código para vocês, tá? E aí é isso, Pri. Seria isso. Um pouquinho mais conceitual a apresentação de hoje. Oi. Então, não tem nenhum comentário no chat que eu tenho acompanhando aqui. E aí, então, Rafa, você falou em tarefa, mas é uma tarefa que não tem entrega, né? Isso, Só para só para reforçar, treinar. para treinar no site que você está sugerindo, tem lá muitas possibilidades, né? E o bom é que o próprio site já corrige, né, na hora que Isso. já faz. Então, o material já está lá, viu, Rafa? Já coloquei tanto esse material que você mostrou em PDF e coloquei também a apresentação de Apresentação. hoje, também já está lá. E aí, logo que o vídeo ficar pronto, até mais tarde eu também já devo colocar, e aí quem não teve com a gente pode assistir. Quem quiser rever, vai ter a oportunidade de rever. Isso aí. Tá bom? Então, assim, se não tem mais nenhuma observação e a gente também não tem nenhum comentário das meninas que estão por aqui, a Miriam Ó, está com a mão levantada. Estão liberados os microfones? Não estou sabendo. Deixa eu ver aqui. Você consegue falar, Miriam? Eu não tô... não tá. Ela disse que não não. tá liberado. Peraí que eu vou liberar. Fecha tua câmera que está ali, tu tá girando. Fica assim, né? Peraí, deixa. Eu tô no celular e aí ele fica meio doido. Pronto, pode falar. Oi, meninas. Oi. Primeiro, adorei a notícia que não tem entrega. Adoro que a gente fica preguiçosa, né? Vai deixando para a hora que dá. Ô, Rafa, mas eu queria fazer uma pergunta que não é sobre a aula, mas eu queria aproveitar você
Porque agora a gente está fazendo o projeto integrador, né, da Univesp. E Uhum. aí fala para desenvolver um framework web que inclua banco de dados, script web, aí entre parênteses JavaScript, nuvem e tal, tal. Aí eu estava pesquisando sobre script web e JavaScript se são a mesma coisa, e aparece assim, script JavaScript e Java, mas não fala script web. São a mesma coisa? É que assim, quando a gente usa o JavaScript, a gente cria um script da linguagem, né? E Java e JavaScript são duas linguagens totalmente diferentes. Então, que nem tu falou framework ali, né? Também framework já também é outra coisa. Que quando a gente incorpora o JavaScript, vocês vão ver depois o CSS no site, a gente pode colocar, a gente cria scripts, né? Ou chama a página de forma separada. Se a gente usar na mesma forma, a gente vai criar scripts do JavaScript para usar no site. Não sei se eu te respondi. Não, acho que eu entendi sim, não me esclareceu. Obrigada. E o Java é uma linguagem totalmente diferente do JavaScript. Tá, já, então. Então, o Né? que quis dizer com script é assim, JavaScript que é um script, né? Tipo assim. A gente cria scripts com a linguagem JavaScript. Ah, tá. Tá, já, então. Isso. Ah, tá. Obrigada. Não. Mais alguém? Todo mundo quietinho? Não? Elas estavam E comentando. depois fica tudo pulando lá no grupo, né? Não, mas também porque estava comentando que estão em provas, né? Então são Na verdade, concentradas. eu tô com vergonha de perguntar, mas assim, é que a Rafa não dá resposta, né? Ela manda pesquisar. Mas assim, a minha tabela, eu não consegui. Primeiro que eu coloquei nos. Eu segui a sugestão da Rafa, lógico, né? Aí eu fui deixar invisível, né? Aquela parte da tabela onde não tem nenhum elemento, e aí sumiu algumas partes de cima dos que fazia do quadradinho. Tipo, vamos supor, a parte de cima ficou totalmente branco, né? Não aparecia, então o quadradinho de baixo sumiu o topo. Mas aí, como a gente colocou, joga cor, então some, dá uma disfarçadinha. Mas eu não consegui resolver isso e nem o tamanho do quadrinho, né? As meninas falaram para tirar a margem do texto, eu estava tentando agora cedo, mas eu não consegui. Ali é um joguinho de quebra-cabeça, né? Cada uma vai usar uma estratégia. Teve gente que até usou grid para fazer a tabela, né? Como eu disse que não podia também, tudo bem, né? Mas tu encontra bastante material explicando até o GPT, a gente tem o GPT hoje em dia, isso é fato, né? A gente não pode fugir. Que é uma ferramenta que a gente pode usar a nosso favor, né? Que eu sempre aconselho meus alunos também. Tu usa o GPT, mas tenha um pouco de conhecimento sobre o assunto, porque o GPT ele fala muita bobagem, né? Então, em relação a código, tu pode pedir dicas também, assim, como criar, sei lá, uma coluna na tabela. Ele não vai te dar tudo pronto, tu entende? Mas ele vai te dar um caminho que tu pode seguir. E aí depois tem vídeos também, tem fóruns, tu não achou nada que conseguisse te ajudar? Porque tu tem que ter consciência de que quando tu tá usando a tabela, tu tá trabalhando com linhas e colunas, né? Então, se tu vai inserir uma coluna ou tirar uma coluna, tu vai tirar toda, né? Mas naquele material também que eu passei para vocês, tem vários exemplos ali de como colocar, como tirar. Aí tu tem que Sim, ter paciência e testar. porque cada um faz de um jeito, daí você Sim, vai colocar tudo de um pouquinho de cada, mas aí dá tudo errado e, enfim. que nem é que na Sabe verdade que eu peço a tabela para vocês relembrarem a questão das configurações, né? A gente acaba esquecendo, porque dá um é trabalhinho, né, para te fazer a tabela. muito trabalho. E o código grande, né? Dá um código bem grande, eu sei. Me perdoem Sabe por isso. que você falando do GPT, né? Eu tentei ver, mas acho que é pago, né? É gratuito Não, por tem um uma tempo. versão. Não, Não, tem uma... tem uma versão que é gratuita direto, a nova que é paga. Mas sabe que eu descobri com a minha filha de 15 anos que no WhatsApp também tem a tal da Luzia, não sei se alguém já ouviu falar.
Yes. E esses dias que eu achei maravilhosa também. É muita dica legal. É uma realidade nova, né? Não tem como a gente fazer de conta que não existe. Mas a gente tem que usar, assim, com sabedoria, né? Não Só faz compartilhar, né? E aí a gente. isso. Não assim, copiar e colar tudo que o chat te mandar, porque ele dá muita informação errada também. Então, Sim, ele te deu uma informação ali, tu vai ler sobre, o ChatGPT falou que é tal coisa. Dá uma pesquisada na internet para ver se é aquilo ali mesmo que ele tá falando, né? Se ele não falou bobagem. Porque é uma inteligência artificial que está atualizada até 2021, né? Então, também tem coisas que ele não sabe ainda, né? Que, que não está atualizado. E é uma máquina, né? Ele tenta montar respostas em cima de informações do banco de dados dele, né? Então, e também, às vezes, ele não vai montar a informação de forma tão certa, né? Tão correta. Então, é sempre bom a gente verificar se o que ele falou está correto, né? Se for código, por exemplo, testar, né? a gente É uma ligar. ferramenta de apoio, né? Assim, não a solução do mundo, né? Que tem gente, Assim, né? tem que saber perguntar e tem que É, ser crítico para analisar a resposta dele. Que isso. é isso, né? Quem é que tá falando que é um mini professor aqui no É. chat? Ai, que eu não consigo, eu tô sem chão agora. Ana Cláudia, o chat é um mini professor. A gente não pode deixar eles tomarem nosso lugar, por isso que a gente tem que estudar e quando precisar tirar uma dúvida, a gente pergunta para ele. Exatamente isso. É isso aí. É que tem um papo, né? Que vai roubar o lugar dos programadores. Não vai, né? Não vai. E por isso a gente tem que saber usar ele. Exatamente. Então Eu tá. falei demais ontem, tô ficando sem voz Ah, hoje. tá bem. Coisas de Então, professor. estamos combinadas com as coisas em andamento. Já falamos então sobre o tema da semana. Já esclarecemos também outras coisas aqui. E acho que é isso. Então, um excelente final de semana. Bons estudos, já que vocês estão estudando um montão aí para tudo. Essa semana vai ser suave para vocês, não vai Né? ser. Da nossa parte, É, aparentemente, né, Rafa? E a gente se encontra na próxima semana, né? sim. No nosso horário, tá bem? Então, é isso. Beijo Um para beijo, gurias. vocês. Bom final de semana. Bons estudos. Muitíssimo. Parou? Parou. O que Vou é? encerrar aqui. Vou Tá bom. encerrar aqui. Beijo. Beijo, tchau, tchau.